Diante disso, no caso, eu queria que você falasse um pouco pra gente qual a diferença, no caso, que você percebe entre espiritualidade e mediunidade e como elas se correlacionam, a partir até dessa questão do princípio dessa consciência que você falou, do indivíduo, no caso, desenvolver aquilo que é espiritual e aquilo que é humano, mas como isso, no caso, se coloca entre espiritualidade e mediunidade, no caso. É, Vamos considerar a partir do ponto de vista do papel de Umbanda, né? É claro que cada segmento religioso, ou até mesmo filosofias ou práticas da Umbanda, né? Possibilitam responder esses questionamentos de formas diversas, né? Diferentes daquilo que a gente entende a partir da vivência da tenda de Umbanda Luz Divina de São Jorge. Muitos valores estão ligados a partir da vivência, da prática, né, do aprendizado. Estar ligado a terreiros está ligado né, ao cotidiano. E estarmos dispostos a vivenciar cotidiano dentro de terreiro faz com que a gente não encontre respostas prontas, mas que a gente possa encontrar ou formular as nossas respostas, né? Diante disso, a gente pode considerar que espiritualidade ela é muito particular, né? Ela é muito particular. E a espiritualidade ela pode ser entendida tanto num plano individual como num plano coletivo, né? Então eu posso desenvolver minha espiritualidade a partir de uma consciência minha. Eu posso entender espiritualidade ou praticar a minha espiritualidade da melhor forma que eu achar que possa. Diferentemente de uma ideia de espiritualidade coletiva. Então, se eu entendo que há um agrupamento de seres iluminados dos quais eu posso recorrer para me encontrar, para me fortalecer, para que eu possa me conectar, eu também posso entender esse coletivo de seres ou o coletivo de um grupo, né, a partir da prática da filosofia de um grupo, como também espiritualidade. Então eu tenho uma espiritualidade que é individual, que eu posso praticá-la e entendê-la a partir do meu mundo. E também posso entendê-la sozinho, né? Agora, eu também preciso entender que o conceito de espiritualidade também é coletivo. A tenda de Umbanda Luz Divina de São Jorge, com seu agrupamento por meio do grupo de médiuns, de pessoas, também é uma espiritualidade. A filosofia da tenda de Umbanda Luz Divina de São Jorge é uma espiritualidade, assim como, né, as entidades das quais nós depositamos fé e confiança, também é uma forma de entender a espiritualidade. Nesse sentido, quando eu saio da questão do meu individual, do meu mundo, e busco um coletivo para desenvolver minha espiritualidade, para entender a espiritualidade, eu preciso entender que eu estou saindo de uma condição, de uma crença que seria só minha, para ser agregada ou agregar à minha forma de fé o coletivo, o valor de um grupo, os ensinamentos de um grupo. Então, esses valores eles acabam contribuindo para agregar ao meu ponto de vista ou a minha crença no mundo, ou entender o mundo a partir de outros valores, de outras experiências, de outras histórias, de outros processos, de outros fenômenos. E assim, quando eu vou de encontro, que eu saio da minha espiritualidade e busco uma espiritualidade coletiva, o contato com essa espiritualidade coletiva me dá a entender, dentro da tenda de Umbanda Luz Divina São Jorge, ou dentro da vivência de Umbanda, a diferença entre a minha prática individual e a minha prática coletiva, né? Ao mesmo tempo eu acabo me pertencendo, né? Eu acabo sendo inserido e ali eu acabo assumindo uma identidade coletiva. E como esse processo da questão da espiritualidade se correlaciona, no caso, com a questão da mediunidade? Bom, entendemos que a mediunidade é uma forma de espiritualidade, né? É uma manifestação da espiritualidade.
mas não significa que toda espiritualidade seja uma forma de mediunidade. Visto que, se eu entender a prática budista é uma forma de espiritualidade, mas não significa que ela seja mediúnica. A espiritualidade mediúnica ela é encontrada onde? Em religiões das quais trabalham, difundem, ou falam, ou entendem, ou aceitam, né, lidam com fenômenos mediúnicos. Né? E aí nós podemos elencar no Brasil diversas práticas religiosas, né? Tanto terreiro de Umbanda, quanto terreiros de Jurema, de Encantados, né? Ou propriamente o Candomblé, o Espiritismo, que são religiões espiritualistas porque lidam, claro, com a espiritualidade, mas antes de tudo lidam com o fenômeno mediúnico. E a mediunidade, por que ela não significa, por que a espiritualidade em si, então, não se resume a toda forma mediúnica? Porque eu posso ter várias espiritualidades que não aceitam, ou não são convencidas, ou não entendem assim, né, que a mediunidade seja uma forma de espiritualidade. Daí também um ambiente propenso para a intolerância religiosa. E mediunidade ela tem muito a ver com a comunicação de espíritos, né? Espíritos benfeitores, entidades benfeitoras, das quais dentro do terreiro de Umbanda vão trazer, vão ter valores dos quais o bem individual e coletivo é a máxima suprema. Diante disso, no caso, o terreiro, no caso, tem como princípio a questão da caridade, como já foi colocado. Como você percebe a noção de trabalho que se coloca no cotidiano de terreiro a partir dessa lógica, no caso? Ou dessa filosofia? Partindo do princípio que caridade seja uma máxima, um fundamento, né, melhor dizendo, de um terreiro de Umbanda, da Umbanda ou da tenda de Umbanda Luz Divina de São Jorge aqui em Teixeira de Freitas, a caridade ela exige, né? E exige de nós tanto preparo físico quanto preparo emocional, preparo psicológico, também preparo espiritual. A gente não tem, né, consciência ou certeza do que nos vai aparecer num dado dia de trabalho espiritual dentro de terreiro, né, dentro do terreiro. Então a caridade ela vem como uma única certeza. Como essa caridade vai ser feita, vai ser desenvolvida, não sabemos. Por quê? Porque cada dia, cada momento de trabalho, chegam pessoas com necessidades das mais diferentes possíveis, né? E entendendo que caridade é o bem ao próximo, e dentro do terreiro de Umbanda precisa ser atrelada à manifestação de um espírito para a caridade, a gente entende que é trabalhoso, a gente entende, né, que a caridade é um serviço e não necessariamente apenas uma questão de fé ou questão, como a gente vê em muitas religiões, de que a caridade é um trabalho solidário. Solidário a gente entende como campo humano, mas caridade a gente entende como questão espiritual, que muitas das vezes podem ser contrárias ao nosso sistema de visão de mundo, aos nossos sistemas de crença, aos nossos sistemas ideológicos. E aí já entra a questão da própria consciência que você colocou no começo, né? Do indivíduo, no caso, ter essa consciência ou desenvolvê-la, no caso, né? Exatamente. Até porque essa consciência ela precisa ser neutra, né? Ela precisa ser neutra. O que o trabalho solidário, né, não necessariamente precisa. Você se afiniza a um trabalho solidário a partir dos seus valores. E você continua alimentando ou praticando esses trabalhos solidários ou voluntários também, que é uma outra esfera, a partir de quando, como você quer ou de como você aprendeu que tem que ser, né? Já no trabalho de caridade, os valores eles são espirituais, eles não são necessariamente ou obrigatoriamente a rigor humanos, né? Então a gente muitas das vezes se depara com situações que nos põem à prova, né? Mesmo que tenhamos a consciência, que essa consciência ela precisa ser desenvolvida,
e ser praticada a partir de uma condição da qual você pode não aceitar, né? E esse trabalho de caridade é muito amplo e abstrato, pois você se depara com valores, você se depara com realidades, você se depara com posicionamentos dos quais, inclusive, podem ir de contra a prática, né, daquilo que você está fazendo, como também para a pessoa pertencente à Umbanda ser uma questão de prova da necessidade de se fazer o bem pelo bem, não bem compromissado por desejos, pelo bem compromissado à troca de favores, o bem compromissado à barganha, o bem compromissado de uma certa forma capitalista, né? Onde o bem precisa ser feito para se ganhar, né? Enquanto caridade ela precisa ser feita a partir da concepção umbandista, precisa ser feita como uma lei espiritual, que é o bem de todos, de forma gratuita. Diante daquilo que você colocou em relação ao contexto também de intolerância religiosa, do indivíduo, no caso, que precisa desenvolver essas consciências quando ele não tem, no caso, e ainda assim, quando ele pratica e já pertence à religião também, é algo que é colocado diante dele no cotidiano. Qual a mensagem, no caso, que você diria para quem não é da religião, para quem nunca teve contato com a Umbanda, mas que tem, no caso, alguma curiosidade ou algum sentimento, no caso, de querer visitar ou ter algum contato mesmo, no caso, a partir da sua visão enquanto dirigente de uma tenda, no caso, espiritualista, que é o terreiro Tenda de Umbanda Divina de São Jorge, qual a mensagem, no caso, que você diria para essas pessoas? A primeira coisa é que os terreiros de Umbanda, eles são sempre acolhedores, né? São sempre abertos. Sobretudo por conta da consciência umbandista, né? Não dá para ser umbandista se você nega a humanização. Não dá para ser umbandista onde você desrespeita ou você coloca seu ego acima de tudo ou de todas as pessoas. Não dá para ser umbandista se você quer impor valores seus sobre os outros, né? Então, para quem não conhece a Umbanda, é se permitir conhecer. O que nós estamos fazendo aqui é uma forma de apresentar ao público, à sociedade, uma vertente de Umbanda, né? E essa apresentação ela tem sido possível justamente pelo contexto dos quais a gente tem vivido, que é o desacortinamento da própria Umbanda, né? A consciência umbandista hoje permite com que a Umbanda ela esteja nos mais diferentes canais, ela seja apresentada, né, ao mundo. E a gente espera que muito em breve a gente possa não encontrar mais tanta resistência ou tanta necessidade de se falar de Umbanda a partir de uma conscientização. Como mensagem, né, eu posso dizer, como Saramago dizia, ou diz melhor, né, em Ensaio sobre a Cegueira, que o pior cego é aquele que não quer ver. Não dá para a gente vivenciar uma sociedade, como eu coloquei, de um Brasil tão desrespeitador, de um Brasil tão desigual, de um Brasil sem a sensibilidade, sem o afeto, sem ser afetado pela dor do outro, pelas carências do outro, não importa qual sentido de carência, né? Não dá para a gente falar de uma sociedade mais igualitária, ou desejar igualdade, ou desejar paz, fazer movimentos sem que eu me afete pelo outro, né? E dentro da Umbanda a gente vê muito disso. A gente sempre se afeta, né? Por mais que a gente possa não fazer tudo que seja necessário, mas socialmente e espiritualmente a gente é capaz de fazer, e a gente pode e a gente precisa fazer. Isso caberia em todas as religiões. E fecharia com o ponto, né, de consideração ou de fundamento pelo grande mestre Caboclo das Sete Cruzilhadas, né, que quando chega lá no início do século XX, que ele, né, funda ou anuncia a Umbanda, que ele coloca, né, que fundaria, portanto, uma nova religião, das quais
falaria a todos, sem nenhuma distinção, né? Sem nenhuma exclusão, sem nenhum juízo de valor, que seria uma casa aberta a todas e todos, pois nenhuma criatura seria renegada, né? Essa é uma máxima maior de consciência umbandista, da qual a gente poderia deixar para todos que nos acompanham até então. É isso, eu queria deixar muito obrigado a você por toda a mensagem, por todo o conhecimento, no caso, passado pra gente, de forma tão plena no sentido de conhecimento mesmo, humildade no sentido de estar disponibilizando isso pra gente, estar aqui, no caso, permitindo esse contato. É isso, gente, esse projeto, no caso, ele tem o intuito, no caso, de ser virtual, pela proposta também do edital na palma da mão. Então ele vai ser disponibilizado no Instagram e no Facebook, no caso, para que todo mundo tenha acesso e a gente possa, no caso, levar essa mensagem sobre a Umbanda a mais pessoas. Mais uma vez, muito obrigado e é isso.